está a apresentação, né, do grupo de Samile, e já são 19h06, podemos começar agora as exposições, começando pela que já está compartilhada em tela. Então, por favor, podem começar a primeira exposição. Boa noite. O nosso tema é sobre preconceito, discriminação e estigma da população negra na atenção à saúde. A gente está abordando dentro do contexto de diversidade étnica e cultural na medicina. Pode passar, João. A gente dividiu o nosso trabalho, nossa breve apresentação, para, no final, introduzir o nosso produto. Em metodologia, conceitos fundamentais, os impactos na saúde materno-infantil, impactos na saúde mental, vulnerabilidade da população LGBTQIA+, negra, o papel da interseccionalidade na saúde coletiva e estratégias para superar a discriminação na saúde e, por fim, a conclusão. Dentro desse tópico do nosso trabalho, a gente trouxe algumas questões sobre desigualdades históricas, né, que afetam esse grupo. A gente direcionou, focou mais na questão da mulher em algumas explicações, trazendo alguns indicadores de desigualdade que, como eu citei, né, a mortalidade materno-infantil, é a questão da maior prevalência de doenças crônicas e uma maior exposição à violência. Além disso, a gente traz um pouco sobre a questão do racismo estrutural e institucional e a importância para uma formação médica lá na questão das estratégias para superar esses cenários. O nosso trabalho ele foi dividido em metodologias e objetivos, né? Dentro da metodologia, tivemos uma seleção do recorte temático, com a definição do nosso tema central, que foi as desigualdades, e voltado para o racismo. Partimos para uma pesquisa bibliográfica, né, com auxílio de artigos científicos e de sites como o do Ministério da Saúde, organização de conteúdos em blocos temáticos, uma criação visual no Canva, que foi a partir do nosso produto, que foi a escolha de um infográfico, a revisão colaborativa no final do processo. Os nossos objetivos aqui é apresentar os conceitos chaves e evidenciar os principais impactos no eixo escolhido, relacionar os dados epidemiológicos às consequências práticas para o cuidado em saúde, destacar o conceito de interseccionalidade e propor recomendações. Antes de tudo, a gente trouxe alguns conceitos fundamentais, que é o preconceito, discriminação, racismo institucional e estigma. Dentro do preconceito, é um conjunto de crenças ali, né, que a gente atribui a qualquer membro de determinado grupo uma característica negativa, pelo simples fato da pessoa ter aquela característica, algo que carrega em si ou pertencer a um grupo. A discriminação é uma distinção, uma exclusão, ou uma preferência baseada em algum fator, como raça, etnia, cor, sexo, gênero, religião, enfim. O racismo institucional, ele parte de uma questão de segregação de serviços, por exemplo, já que a gente está trazendo um foco para a saúde, seria uma segregação ali, não oferecer serviços devido à questão racial, a questão da cor de pele ser um fator preponderante para isso. Dentro do estigma, a gente tem o fato negativo de ser algo que impõe a reputação de alguém, como uma nota de infâmia, uma mácula e uma mancha. É uma atribuição de qualidades negativas. Trazendo mais um pouco sobre os impactos desses termos e desses comportamentos na questão da saúde da mulher negra, por exemplo, a gente tem a questão da materno-infantil. É de sobre importância a questão dos determinantes sociais no acesso aos serviços de saúde. Por quê? Porque tanto a classe social, as condições vulneráveis,
economicamente falando, quanto a questão de gênero e o racismo, eles vão ser determinantes no quanto aquele público vai ter acesso ao serviço. Porque pessoas que moram, por exemplo, numa região mais vulnerável, elas não estão inclusas ali com a gama de serviços públicos, por exemplo. Isso dificulta com que essa população ela participe desse processo. E é o que a gente encontra muito na questão da população negra. Infelizmente, ainda é uma população que é marginalizada, então vivem em algumas regiões muito mais carentes, e acaba tendo esse processo de exclusão, tanto por racismo quanto pela questão estrutural mesmo, de território. E isso impacta diretamente no processo de saúde e doença, né? Porque você vai acarretar a ausência de ter um acompanhamento médico, de ter uma rotina ali de cuidado em um processo de adoecimento. Isso vai favorecer o surgimento de algumas questões que a gente vai ver a seguir. Eu trouxe alguns dados que é de uma pesquisa Nascer no Brasil 2, que foi em 2020, de 2022 a 2023, realizado pelo Ministério da Saúde. Ele traz os impactos desses processos, desses determinantes sociais, principalmente voltado para o racismo, no quanto essas mulheres negras, elas acabam adoecendo muito mais do que as mulheres brancas. E um fato interessante é que justamente as mulheres negras são um público majoritário no SUS. Então, a gente tem 66,9% de mulheres pretas contra 55,2% de brancas frequentando hospitais públicos na questão de internação por parto ou aborto. Então, a gente vê que é um público que depende mais do Sistema Único de Saúde, depende mais da oferta de serviços, e se isso não acontece, se não está abrangindo essa população, acaba que vai ser um nicho ali que vai adoecer muito mais. E a gente vê nisso na questão do pré-natal tardio, porque que é a partir ali do início do segundo semestre, segundo trimestre. As mulheres pretas, ela acabam tendo um maior número de início ali do pré-natal do segundo trimestre do que em relação às mulheres brancas. É 13,4% para 9,1%. Isso impacta diretamente na questão de morbidade e de mortalidade materno-infantil, porque o pré-natal é fundamental para evitar algumas doenças durante a gestação, tanto para o bebê quanto para a gestante, né, como o acompanhamento da questão de ser hipertensa, diabetes e tudo mais. Isso se relaciona com o próximo dado, que é a questão da morbidade materna voltada para a pré-eclâmpsia, porque 26,5% das mulheres pretas desenvolvem a pré-eclâmpsia, já para as brancas é 16,9%. Então, a gente vê aí uma discrepância, e isso corrobora com o fato de que, sim, as mulheres pretas, elas estão sendo menos assistidas e estão morrendo e desenvolvendo fatores, agravos em saúde muito mais do que a população de mulheres brancas. Outro fato importante é a questão da peregrinação para o parto, que é ali durante o trabalho de parto, a mulher ela fica de um serviço em serviço, de maternidade, hospital, tentando obter um atendimento. Infelizmente, isso acontece, nem todo caso vai chegar na maternidade e vai ser atendida. A gente tem vários exemplos, e um dos clássicos aí de 2002 lá, que gerou o nome da rede Aline, né? Que foi justamente a mulher Aline. Ela passou por esse processo, ela veio a perder seu bebê e veio a falecer depois também. E essa peregrinação para as mulheres pretas é 18,7% para 14% para as mulheres brancas. Então, a gente vê aí uma questão de discrepância também no atendimento, na assistência ali durante o trabalho de parto. E tudo isso acaba refletindo numa mortalidade materna para mulheres pretas muito maior do que para as mulheres brancas. São 100 óbitos para cada 100 mil nascidos para mulheres pretas, enquanto para mulheres brancas é de 46,56 para 100 mil nascidos vivos.
é uma discrepância muito grande. E isso está diretamente relacionado com como a nossa sociedade se organiza, como a gente está atendendo essas mulheres pretas, como esses serviços estão chegando para essas mulheres, e mesmo que elas busquem o atendimento, às vezes elas não é atendida de forma correta, as suas queixas não são ouvidas. Isso está diretamente relacionado com o racismo institucional. Pode passar, João. Boa noite a todos, me chamo Dandara e abordamos também o eixo da saúde mental na população negra, né, do adoecimento mental na população negra. E o dado que nós escolhemos para elucidar esse impacto é um dado do Ministério da Saúde, em que ele mostra que 6 a cada 10 suicídios registrados no Brasil, eles ocorrem com jovens e adolescentes negros. E a escolha desse dado foi proposital tanto para causar o impacto necessário para o infográfico, quanto para elucidar um fator muito importante e que acaba sendo despercebido nas discussões do dia a dia, que é o fato de que o racismo ele impacta a saúde mental desde a tenridade, porque os adolescentes eles estão num período de identificação, né, dentro do meio, e com pouco tempo eles já entram num processo de adoecimento mental muito profundo. Além disso, o impacto da interseccionalidade no contexto racial com a identidade de gênero ou a orientação sexual, ela acaba exacerbando esse potencial adoecimento da população negra. Então, prosseguindo com a vulnerabilidade da população LGBTQIA+ negra, né, analisando-se a realidade odierna e a literatura recente, é evidente que a população LGBTQIA+ negra brasileira ocupa uma posição de vulnerabilidade agravada pela intersecção de fatores estruturais como racismo, LGBTfobia, sexismo e desigualdade social. E aí esses elementos, eles não apenas limitam o acesso a serviços de saúde, mas também produzem indicadores epidemiológicos desfavoráveis que permanecem invisibilizados nas políticas públicas. A saúde desse grupo social tende a negligenciar recortes sociais e reproduzem, assim, um contexto de invisibilidade que perpassa por toda a história da população negra. Especialmente a comunidade negra entre a comunidade LGBTQIA+, ela é atravessada por múltiplos estigmas, resultando numa maior vulnerabilidade social e sanitária. E aí o racismo estrutural, somado à LGBTfobia, restringe a oportunidade de trabalho, renda e escolaridade, né, que são fatores determinantes para a saúde. E, além disso, a ausência de dados específicos sobre esse grupo nos sistemas de informação do SUS acaba dificultando a formulação de políticas públicas adequadas. Embora o Brasil possua uma política nacional de saúde integral da população LGBT, sua implementação encontra barreiras significativas, né? Entre os obstáculos estão a falta de preparo das equipes de saúde para lidar com identidades sexuais e de gênero diversas, atitudes discriminatórias nos serviços e insuficiência de estratégias voltadas para as especificidades da população negra, e, como consequência, isso acaba se traduzindo numa evasão dos serviços de saúde, diagnósticos tardios e uma baixa adesão a programas de prevenção. Pode passar. E quanto aos dados epidemiológicos, é válido salientar que os dados oficiais são fragmentados e raramente desagregados por raça, gênero e orientação sexual. Isso vai acabar revelando uma grave lacuna epidemiológica que se baseia na invisibilidade estatística e impede a elaboração de políticas públicas específicas. No entanto, ainda que não sejam suficientes para estimar totalmente o acesso desse grupo social à saúde, estudos científicos e plataformas oficiais do governo federal apontam índices elevados de HIV e mortalidade por AIDS, sofrimento psíquico e violência contra pessoas LGBTQIA+ negras. A gente tem prevalência de HIV entre mulheres transexuais, em que, no estudo, 24,3% das mulheres trans, em comparação a 0,4% da população feminina no geral, apresentam HIV, e nesse mesmo estudo, 89% das participantes se autodeclaram não brancas. Temos também uma alta mortalidade por AIDS, né, no boletim epidemiológico de HIV/AIDS de 2023 do Ministério da Saúde, que ele não especifica os grupos sociais por raça ou cor, mas ele divulga que houveram, em 2022, 10.994 óbitos por AIDS no país. E, apesar de ter havido uma redução geral da doença,
ela ainda consegue matar mais pessoas negras do que brancas, né, com a alta possibilidade de haver pessoas LGBTQIA+ entre os mortos. Temos também uma violência letal contra pessoas trans altíssima, em que 79,8% das vítimas trans, como negras e pardas, e uma expectativa de vida média estimada muito baixa, que fica entre os 29 e 30 anos para as pessoas trans no Brasil, segundo dados do governo federal. E quanto à saúde mental, os dados de depressão, ansiedade e ideação suicida entre pessoas LGBTQIA+, eles são inespecíficos. Porém, estudos realçam que interseções como raça e orientação ou identidade de gênero aumentam os riscos desse tipo de sofrimento psíquico. E aí, em síntese, a análise da saúde da população LGBTQIA+ negra no Brasil acaba evidenciando que a produção de dados ainda é marcada por lacunas significativas, né? A escassez de informações desagregadas que articulam raça, orientação sexual, identidade de gênero, perpetua uma invisibilidade estatística que limita o planejamento de políticas públicas efetivas. E aí os estudos inexistentes, em sua maioria baseados em amostragens locais, oferecem contribuições importantes, mas carecem de representatividade nacional. Além disso, a coexistência de artigos científicos, dossiês de vigilância e relatórios de organizações da sociedade civil impõe desafios de comparabilidade e consistência metodológica. E assim, os dados disponíveis, ainda que fundamentais para evitar desigualdades, precisam ser interpretados com cautela e apontam para uma urgência de investimentos em pesquisas mais abrangentes, padronizadas e interseccionais. Bom, fechando agora a parte de conteúdos da nossa apresentação, eu quero falar sobre a interseccionalidade na saúde coletiva. Muitas vezes esses problemas são vistos de forma isolada, de forma apartada. Sendo assim, a saúde coletiva propõe uma visão interseccional em que o processo de saúde de doença ele não é um evento apartado das relações humanas. Sendo assim, a perspectiva interseccional favorece uma interpretação da relação complexa entre os diferentes sistemas de poder, como o racismo, o machismo e o classicismo, e as desigualdades se manifestam no corpo e no adoecimento. Historicamente, o pensamento social brasileiro tende a analisar o preconceito de formas separadas, categorizando elas em espaços distintos. O nosso trabalho buscou dizer que é necessário ver o contrário disso. É necessário usar a interseccionalidade para articular, para examinar de forma articulada as diferentes matrizes do poder, observar de forma dialética a produção da vulnerabilidade dos indivíduos. Assim, as diferenças constituem as identidades sociais, sejam elas individuais ou coletivas, se tornam eixos para aprender não só a forma de adoecimento, mas também as barreiras de acesso ao cuidado. Assim, as ordens da saúde coletiva são necessárias políticas interseccionais públicas e sociais para combater todo o mal prestado à população negra e toda a população em geral. Bem, quando a gente fala de preconceito, discriminação e estigma contra a população negra, nós não estamos falando apenas de atitudes isoladas. Isso vai desde o atendimento individual na relação do médico-paciente até a forma como as políticas públicas são pensadas. Os números são muito alarmantes, como a gente mostrou, e a mortalidade materna entre as mulheres negras é bem maior. Os jovens negros são as principais vítimas de violência letal, e o acesso a consultas e exames ainda encontra muitas barreiras. Então, olhando para os 5 eixos que a gente trabalhou no nosso infográfico, que a gente vai apresentar, fica claro que essas desigualdades, elas não são por acaso. Elas são estruturais e persistem ao longo do tempo. Mas existem caminhos que podem ser feitos para enfrentar esse cenário. E a gente elencou aqui 5 estratégias importantes. Primeiro, a formação antirracista e a educação permanente para os profissionais de saúde, para que reconheçam o racismo estrutural e saibam como agir de forma acolhedora. Segundo, garantir o registro correto de raça e de cor nos sistemas de saúde, porque sem esses dados não dá para planejar políticas eficazes.
Terceiro, ampliar o acesso e criar protocolos específicos para o pré-natal, saúde mental e prevenção da violência, pensando nas necessidades reais da população negra e da população LGBTQIA+, negra. E fortalecer a participação social para garantir que os conselhos e as conferências de saúde tenham representantes dos movimentos negros e LGBT. E, por último, campanhas de conscientização para mudar a cultura e desnaturalizar o racismo e promover o acolhimento. Então, quando todas essas ações elas são colocadas em prática de forma integrada, a gente tem uma chance de reduzir as iniquidades em saúde e realmente colocar em prática o princípio de justiça social que fundamenta o SUS. Pode passar. Bem, para concluir, as desigualdades na saúde da população negra são estruturais, como vimos, e continuam gerando mortes evitáveis. Olhar para essa realidade com uma perspectiva interseccional é o primeiro passo, e transformar esse olhar em ação é o que nos aproxima de um SUS que promova uma justiça social e garanta cuidado digno para todos. Pode passar. Aqui estão nossas referências. Então, com tudo isso que a gente trouxe aqui, esse embasamento teórico, a gente elaborou um infográfico que ele funciona como uma ferramenta de educação e conscientização e traduz todos esses dados complexos e esses conceitos importantes que a gente trouxe de uma forma visual e acessível. E isso facilita a compreensão tanto para os profissionais de saúde quanto para a população em geral. Esse material, ele consegue provocar reflexão crítica, desde que a pessoa esteja aberta a isso, né? E incentivar mudanças no cuidado de saúde. Então, ele não informa apenas, mas também mobiliza para a ação, porque ele contribui para construir um SUS mais inclusivo, mais acolhedor e comprometido. E ainda sobre o infográfico, se puder voltar. Esses pontos são os que a gente trouxe de forma bem robusta durante a apresentação. É um tema denso, mas a gente conseguiu reunir informações importantes e num único infográfico, e espero que possa contribuir de alguma forma com nossa formação. E a gente quis trazer também esses 3 principais eixos, que foi a questão da saúde mental, da materno-infantil e algo muito em alta, que é a questão da vulnerabilidade da população LGBTQIA+. Então, por isso que a gente trouxe justamente esses 3 para preencher um infográfico dentro de tanta gama que abrange, né, o tema de discriminação e racismo. Muito bem, eu acho que realmente, como disse Samile, foi um tema em que vocês tiveram muito trabalho, né? Porque realmente ficou denso pela perspectiva interseccional, né? Vocês enfocaram a questão da várias questões identitárias simultaneamente, né? Que é a questão racial, a questão LGBT e doença mental, além da questão de classe, né, minorizada socialmente, classe social. Então, essa perspectiva interseccional ficou bastante, deu como vou usar a mesma palavra, deu a densidade, uma densidade, né, para a apresentação. Mas, pelo que eu pude ver no infográfico, eu até fiz um print, mas não deu para ver detidamente, né, com a devida atenção,
mas eu percebi que vocês souberam fazer esse exercício de síntese, que é converter tudo que vocês falaram, né, na pesquisa que fizeram, em um infográfico, né, que é essencialmente sintético. Então, eu acho que o uso do infográfico é um recurso muito, muito, muito bom, transmite, como eu disse, de forma sintética os dados, né, conceitos e reflexões críticas, e sobre o racismo estrutural e institucional também, que vocês falaram sobre a questão racial e também envolvendo, né, o binômio mãe-bebê, materno-fetal, e isso é um aspecto que, por várias vezes em nossas discussões, a gente teve, né, essa pauta, né? Então, o tema se conecta, assim, diretamente a debates contemporâneos sobre equidade, no SUS, né? Equidade, políticas públicas e formação médica, contribuindo cada vez que é discutido esse tema, e principalmente na perspectiva interseccional, para a sensibilização de cada um de nós, né? Então, teve uma integração teórico-prática, porque eu acho que o trabalho articulou alguns conceitos acadêmicos e também dados empíricos, epidemiológicos, né? E com uma abordagem também aplicada ao cotidiano, né? De pessoas que fazem parte, né, das agruras, das iniquidades sociais que afetam pessoas minorizadas, né, dessa forma, e dessa forma interseccional, que eu digo. Eu acho que teve aí a gente viu a massa crítica, né, a gente viu uma consciência crítica no infográfico de vocês, que eu vou olhar melhor, não deu tempo eu ver melhor o infográfico, mas eu acho que, e assim, a escolha do título também reforça esse caráter denunciativo, né, e reflexivo, por sua vez, né, dessa proposta, e destaca que o preconceito também não é apenas social, mas também uma determinante, é um determinante do adoecimento e dessas iniquidades em saúde, né? Bom, eu acho que tem um potencial de aplicação importante também, em educação em saúde, tanto com a comunidade como com médicos em formação, tanto na graduação como na pós, e também é um material que pode ser de apoio, né, para várias questões de saúde coletiva e de disciplinas de humanidades médicas como a nossa. Acho que também tem um valor, né, para divulgação em redes, mídias sociais, né, pela linguagem acessível, o apelo, né, e isso amplia a digamos assim, a amplitude, amplia o alcance, que eu queria dizer, da mensagem, né? Então, assim, eu parabenizo a Caroline, Dandara, Nicole, João Rafael e Samile, porque eu acho que foi um trabalho difícil, por complexo, né, por sua complexidade. Vocês conseguiram transformar um tema multissensível, né, para usar o termo que o próximo grupo vai mencionar, essa interseccionalidade, né, vocês conseguiram transformar em um instrumento pedagógico potente, que chama a reflexão e ao compromisso ético, né, de cada profissional da saúde na luta contra o racismo. Então, acho que esse tipo de produção é bastante pertinente. Vou ver melhor o gráfico para, digamos assim, perceber mais. Eu sei que graficamente ficou muito bom e eu vi alguns pontos que me chamaram a atenção, mas vou ver mais detidamente depois. E parabenizo vocês pelo esforço, né, de
tratar questões complexas que se superpõem na perspectiva interseccional e conseguir sintetizar isso tudo nesse infográfico. Parabéns, e eu sei que assim o layout ficou muito bom, né? Ficou muito bom. Só preciso ver alguns detalhes que não foi possível ver de perto, digamos assim. Certo? Muito obrigado, bem. professora. A A gente gente tem uma botou o PDF do infográfico no grupo. Sim. Se a senhora puder botar o e-mail da senhora também no grupo, para enviarmos o trabalho escrito, se a senhora quiser ver com mais detalhes também, Tá bem. mas Tá já certo. fica enviado. Ok? Pronto. Muito obrigado. E Obrigada também. Agora, nós vamos para a apresentação do segundo trabalho. Por favor, você, quem está responsável pelo compartilhamento Sou eu, professora. Boa da noite. tela. Certo. Então, agora vai ser o grupo de Luana, na encruzilhada, sob o título, Na Encruzilhada do Cuidado, uma análise crítica do acesso de populações múltiplo marginalizadas. E o Isso. produto vai ser? Só para Aí vai ser surpresa. tá certo. Tá bem. Tá, professora? Aguardo curiosamente. Então, podem compartilhar. Tá aparecendo aí, professora? Está. Tá me escutando? Sim, tanto o áudio quanto a apresentação estão perfeitamente claras. Certo. Só um minuto. Gab- Oi. Gabriel Bernardo, professora, dá início. Está havendo um eco. Melhorou agora? Melhorou. Tá me ouvindo, professora? Sim. Certo, vou começar. Boa noite a todos, todas e todes. O nosso grupo irá apresentar o trabalho chamado Na Encruzilhada do Cuidado, uma análise crítica do acesso de populações múltiplo marginalizadas. E já falando spoiler, né, que já está aí no slide, que vai ser o nosso produto de aprendizagem vai ser um cordel. Pode passar, Luana. Bom, o nosso grupo é composto por Eliseu, Fábio André, Gabriel Bernardo, Luana e Vicente. O nosso seminário será composto pelas seguintes partes. Primeiro, iremos explicar o que é a intencionalidade, que é o tema do nosso trabalho. Na segunda parte, iremos falar sobre... Em seguida, nós iremos falar sobre barreiras, que é as pessoas que têm essa interseccionalidade que irá enfrentar, como, por exemplo, a barreira 1, a violência estrutural, barreira 2, o estigma cruzado no atendimento, barreira 3, o cuidado fragmentado. Em seguida, iremos falar sobre uma proposta para esse cuidado interseccional. Em seguida, iremos explicar por que escolhemos um cordel como produto de aprendizagem dessa disciplina. E depois iremos falar sobre como foi a produção desse cordel e depois iremos concluir o trabalho. Bom, nossa apresentação
na encruzilhada do cuidado, vai mergulhar na realidade de uma pessoa, né, uma mulher, que iremos falar no nosso cordel, que acumula marcadores sociais que o sistema insiste em tratar de forma isolada. Ela é uma mulher trans, tem uma deficiência, vive em situação de rua, é usuário de drogas e é soropossível para HIV. Bom, para guiar nossa análise, iremos partir do pressuposto, iremos definir primeiramente o que é essa interseccionalidade que a nossa protagonista do cordel enfrenta. Bom, esse conceito ele foi desenvolvido pela jurista e intelectual negra Kimberlé Crenshaw. Ela nos ensinou que as opressões não funcionam de forma isolada, elas se cruzam. Uma pessoa não é apenas mulher, ou negra, ou com deficiência. Ela é a soma e a interação dessas identidades. Crenshaw usa a metáfora de uma encruzilhada. Imagine uma estrada para a misoginia e a transfobia, e outra para o capacitismo. Uma mulher trans com deficiência em situação de rua está exatamente na colisão dessas estradas. A violência e a exclusão que ela sofre não vem de uma única direção, vem de todos os lados simultaneamente. Bom, e por que eu falei toda essa metáfora? Porque transferindo para o sistema de saúde, isso significa que as barreiras de acesso não se somam de forma linear. Elas se potencializam e se multiplicam e criam uma experiência de exclusão qualitativamente diferente e muito mais complexa. O nosso sistema de saúde, historicamente, foi construído sobre uma base universalista abstrata, que pressupõe um paciente padrão, um homem branco, cisgênero, sem deficiências e com estabilidade social. Qualquer desvio desse padrão já cria uma barreira. Agora imagine alguém que se desvia em múltiplos eixos ao mesmo tempo. Essa pessoa se torna invisível para um sistema que só consegue operar em categorias distantes. É sobre essa invisibilidade e suas consequências devastadoras que falaremos hoje. Bom, pessoal, minha voz está para ouvir bem? Tá sim, Vicente. Bom, então a minha parte é falar sobre a primeira barreira, e uma barreira muito importante, que é a violência estrutural. A gente pegou aqui um conceito desse médico, desse cientista político, né, chamado Paul Fermer. O Paul, ele diz basicamente que a violência ela é feita a partir de arranjos sociais, ou seja, essa violência ela não é produto unicamente de uma pessoa querer machucar a outra. Essa violência ela vem de um contexto social que o indivíduo está inserido, e a partir desse contexto, a partir da sua situação de moradia, do seu bairro, da sua cor de pele, da sua capacidade monetária, basicamente essa pessoa vai estar correndo mais risco de sofrer violência do que outra pessoa, por exemplo, de outro tom de pele, de outra capacidade monetária, ou de outro bairro, por exemplo. Né? Então, a gente tem que perceber a violência não é como apenas um ato isolado, não como apenas um ato de uma pessoa machucar outra, seja por discurso de ódio, seja por dinheiro, seja para roubar. Não, a violência é uma coisa enraizada na sociedade, é uma coisa estimulada pela sociedade, à medida que o Estado, os gestores, ou até o próprio sistema que a gente convive, não trabalha, não tenta modificar os parâmetros sociais em que as pessoas estão inseridas, né? Então, por exemplo, e também a gente tem que entender que violência não é só bater em outra pessoa, né? Não é só agredir uma pessoa fisicamente ou verbalmente. Violência, ela pode se expressar de N maneiras, como eu coloquei esses exemplos aqui, né? Por exemplo, uma pessoa que tem falta de acessibilidade e ela não consegue andar pela própria rua porque as ruas têm níveis de calçadas diferentes, tem ruas muito estreitas, uma rua que não é pavimentada. Então, essa pessoa, ela não sofre uma violência física, nem uma violência psicológica, mas ela sofre violência no que diz a respeito à sua movimentação. Ela não conseguir se expressar como uma pessoa com deficiência. Por exemplo, barreiras burocráticas, né? A gente sabe que tem muita dificuldade de serviços, como, por exemplo, até energia, até água, até serviço de correio, eles chegarem em determinadas regiões, em determinados bairros, em determinadas ruas, né? E essa é a forma de violência. Por quê? Porque eu estou privando da pessoa de um direito básico, como, por exemplo, energia, ou água, ou até serviço de correio. Outro violência muito marcante é a impossibilidade de autocuidado. Ou seja, muitas pessoas que trabalham, que
moram muito longe do trabalho, ou pessoas que estão em situação de rua, elas não têm a possibilidade, né, de, no momento, tomar um banho, escovar os dentes. Então, quando a pessoa ela é limitada de sua plenitude, o que é plenitude? É basicamente a capacidade de se expressar como ela é, obviamente, sem ferir outras pessoas, né, sem insultar, sem machucar outras pessoas. Quando isso acontece, a gente diz que essa pessoa está sofrendo violência. Como eu já falei, essa violência ela não é apenas uma violência física, não é um ato de machucar uma pessoa, mas sim um ato de inibir a pessoa do ponto de vista humano, né, de barrar aquela pessoa de exercer sua capacidade humana em sua plenitude. Por exemplo, uma pessoa que não consegue estudar, uma criança que não consegue estudar porque ela precisa trabalhar ou porque ela não tem acesso à escola, ela também está sofrendo violência. Uma mulher que ela não pode trabalhar, não pode estudar porque ela está criando os filhos ou porque ela não tem condições e o Estado não ampara, também é forma de violência. Então, a violência é múltipla, ela não é única, e ela pode se expressar de diversas maneiras, e é o que a gente vai aprender a partir de agora. Boa noite. Bom, falando agora sobre a barreira 2, o estigma cruzado no atendimento, nós podemos analisar algumas situações. Jennifer, que é a personagem do nosso cordel, com a imensa resiliência que ela teve, ela pode até conseguir superar essas tantas barreiras estruturais que ela enfrenta e finalmente, né, chegar até um serviço de saúde. Só que chegando lá, ela pode não encontrar atendimento, porque pode esbarrar, né, na barreira do estigma. E aqui podemos citar uma citação do sociólogo Erving Goffman, que diz que o estigma funciona como uma marca que desqualifica alguém da aceitação social plena. E Jennifer, né, que é a nossa personagem, ela não carrega apenas um estigma, mas múltiplos, que vão se interseccionar e se tornar ainda mais evidentes. Dentro do consultório, por exemplo, a transfobia e a misoginia podem emergir de imediato, né? Porque um profissional de saúde pode se recusar a chamá-la pelo seu nome social, pode insistir em usar um pronome masculino de registro dela, e pode acabar também desviando o foco da consulta e fazer perguntas invasivas sobre suas genitálias ou tratamentos hormonais, assuntos que podem ter nada a ver com a queixa dela naquele momento. E ela acaba deixando de ser vista como uma paciente e passa a ser vista apenas como um corpo trans, objeto de curiosidade, e não como uma mulher de identidade e dignidade próprias. Podemos dizer, né, que a existência dela é até invalidada constantemente por causa disso. E, além disso, também existe o capacitismo, que vai enxergar ela como um ser defeituoso, né, por conta da sua deficiência, é assim que a sociedade enxerga muitas vezes. Também tem esse outro conceito, a parofobia, que condena pessoas por suas condições de pobreza e situação de rua, vulnerabilidade, que é a que ela se encontra também, julgando ela antes mesmo dela ser escutada. E também existe o preconceito contra usuários de drogas, né, que sempre são rotulados como pessoas viciadas, não confiáveis, e essa sorofobia também, que transforma o diagnóstico de HIV em mais uma arma de julgamento moral sobre a vida sexual da pessoa. E aqui a gente pode citar também Kimberly Crenshaw, aquela que criou o conceito de interseccionalidade, que nos ajuda a compreender esses estigmas que não agem de forma isolada, porque há uma colisão e essa colisão é violenta, né? E aí nasce aquele chamado estigma cruzado, e o olhar do profissional, ao juntar todos esses preconceitos juntos, acaba construindo uma narrativa interna tóxica, e fica com pensamentos, julgamentos, comentários do tipo, é uma mulher trans, com HIV, moradora de rua, provavelmente se prostituiu para usar drogas e tal, e essas coisas relacionadas. E o que vemos é um preconceito alimentando o outro, criando essa rede de estereótipos que justifica a negligência sofrida por ela. E essa carga de julgamento é devastadora para pessoas que passam por essas situações parecidas. Acaba liquidando qualquer possibilidade de vínculo terapêutico, e a nossa personagem no cordel sente-se desumanizada e violentada em sua dignidade, e isso faz com que ela não retorne mais para o serviço a partir daí.
O que era para ser um espaço de cuidado se converte em um espaço de exclusão. E essa barreira atitudinal, né, dos profissionais acaba expulsando justamente aqueles que mais precisam do sistema público de saúde. Bom, como acho que vocês já perceberam, a gente elencou o nosso tema, a antropologia na saúde também. Então, como o Eliseu falou, nossa personagem, Jennifer, é uma mulher trans, em situação de rua, que tem HIV positivado e é uma pessoa com deficiência, anda de muletas. Então, a terceira barreira é o cuidado fragmentado. Bem, Arthur Kleimer, ele traz esse DISE versus Ines, que é a doença versus a enfermidade. Bem, a terceira grande barreira é a própria organização do nosso sistema de saúde, porque o SUS, apesar de ter um princípio de integralidade, né, como vimos em saúde coletiva, na prática ele vê que o problema de Jennifer pertence a uma caixinha diferente. Não é aquele padrão de paciente que o pessoal, os profissionais costumam receber. Então, Jennifer, ela é encaminhada ao serviço de atenção especializada para tratar do HIV que ela tem. Lá, o foco é a carga viral. A equipe pode até ter uma boa vontade, mas não tem ferramentas para lidar com a violência de gênero que ela sofre na rua ou com a sua necessidade de moradia. Depois do serviço de atendimento especializado, ela é encaminhada para o centro de reabilitação, né? Porque ela é uma pessoa com deficiência, anda de muletas, já devido à violência que ela sofreu na rua, mas lá o foco é a mobilidade de Jennifer. A equipe não tem o preparo para acolher essa mulher trans ou para discutir algum tipo de redução de danos. E o pessoal do Centro de Reabilitação, do CER, eles encaminham Jennifer para o CAPS-AD. Mas lá no CAPS-AD, o foco é a abstinência, que é uma meta irrealista para quem vive em situação de rua e de sofrimento extremo, como é Jennifer, uma mulher trans. Esse antropólogo, né, ele traz essa questão o Arthur Kleiner, ele traz essa questão de doença versus enfermidade. O sistema ele está organizado para tratar as doenças da Jennifer, o HIV, a deficiência, a dependência, mas ele é incapaz de acolher a enfermidade. A experiência dela ser uma mulher trans com deficiência, que luta para sobreviver num mundo hostil. Então, Jennifer é fatiada, é dividida entre especialistas que não conversam entre si. O que a gente sempre fala muito na disciplina de CRAS, que falta essa conversa entre a equipe. Então, ninguém é responsável, de fato, por ela. Essa falha na integração não é um problema só administrativo, é uma falha ética que sobrecarrega quem já não tem forças para lutar. Então, diante desse cenário, como é que a gente pode sair dessa encruzilhada? A resposta não está em criar mais um serviço especializado, mas transformar essa lógica do sistema, com algumas propostas para um cuidado interseccional. Porque, primeiro, a gente precisa de um cuidado verdadeiramente integrado e territorial, com estratégia de consultório de rua, como vimos muito na disciplina de CRAS, que os consultórios de rua, eles ajudam bastante essas pessoas em situação de rua, com dependência química, porque eles levam o cuidado até onde Jennifer está, onde essas pessoas com vulnerabilidade estão, e também faz a questão da interligação. Então, esse cuidado integrado que os consultórios de rua têm são essenciais para pessoas nessa situação. E também deveria ter uma equipe de referência para esse tipo de pessoas nessa situação,
uma pessoa trans, uma pessoa em situação de rua, uma pessoa que tem dependência química. Então, seria necessário que tivesse uma equipe responsável por formular um projeto terapêutico singular, né? Voltado para aquele indivíduo. E também a questão da educação permanente dos profissionais de saúde, porque é preciso treinar para desconstruir esses estigmas de transfobia, de misoginia, de capacitismo. É preciso ensinar os profissionais de saúde a ouvir, a acolher e a respeitar. E a respeitar a autonomia do paciente, que é garantir o mínimo para Jennifer o nome social. Se ela prefere ser chamada por Jennifer, por ela, então por que não? Uma coisa tão simples. E também temos a política de redução de danos, né? Que a gente viu no CAPS-AD, ao invés de você exigir que ela pare de usar drogas para receber certos tipos de tratamento, é assim, cara, vamos passar uma noite segura, vamos fazer uma higiene pessoal, vamos sair para algum lugar para conversar, fazer grupos. Então, essa redução de danos é aquilo de não impor ao usuário dos serviços de saúde a sua visão de mundo, mas se adaptar àquela pessoa e aos pouquinhos ir reduzindo o dano e o uso de drogas ilícitas. E também tem a intersetorialidade que é real, né? E a saúde ela não pode resolver a falta de moradia ou da violência que Jennifer sofre. Então, é preciso a intersetorialidade, a segurança pública, a assistência social, precisa todos esses setores dar esse acolhimento, esse auxílio que a Jennifer precisa. Agora nós iremos abordar a razão pela qual nós escolhemos o cordel. A escolha de um cordel para tratar de um tema tão complexo como a interseccionalidade é uma estratégia poderosa, no sentido de que o cordel, por sua origem popular e sua tradição de narrar as histórias do povo, nos oferece uma forma única de abordar questões sociais de maneira mais acessível e sensível. A acessibilidade e identidade cultural. O cordel, como já dito, é uma expressão cultural profundamente enraizada na identidade brasileira, mas especialmente na nordestina. Ele usa uma linguagem simples, rimada e ritmada, que vai facilitar a compreensão e a memorização. Ao utilizar o cordel, assim, rompe-se com a linguagem acadêmica formal, que muitas vezes exclui o público em geral de temas mais complexos, como a interseccionalidade. A poesia popular se torna um veículo, na verdade, um vínculo também, para levar o conhecimento sobre interseccionalidade a pessoas que talvez nunca tivessem contato com os conceitos mais elaborados de Crenshaw. Por meio de um artigo científico, como ela propôs essa teoria, a escolha do cordel é um ato de democratização desse conhecimento. A potência narrativa e emocional. O cordel ele tem a capacidade de contar histórias de vida com uma força emocional impressionante, porque as rimas e a métrica criam, de certa forma, um ritmo que prende a atenção e permite aprofundar nas questões dos personagens, como no caso de Jennifer. Em vez de apresentar os dados frios sobre vulnerabilidade, o cordel ele pode dar voz e humanidade às pessoas que discutimos. Ele pode, por exemplo, narrar o dia a dia de uma pessoa em situação de rua, com HIV, descrevendo seus medos, suas lutas e a discriminação que ela enfrenta. Isso transforma o conceito de interseccionalidade de uma teoria abstrata em uma experiência humana tangível e até emocionante. A luta e resistência historicamente. O cordel sempre foi uma ferramenta de crítica social e de resistência.
ele narrou a vida dos cangaceiros, as secas, as injustiças e a opressão. Ao usá-lo para falar de deficiência, pobreza, pessoas LGBTQIAPN+, e HIV, nós conectamos com essa tradição de luta social. O cordel ele se torna, portanto, um instrumento de denúncia, que vai expor essas falhas do sistema de saúde, bem como as violências sofridas por essas populações. Cada verso pode ser um grito contra o preconceito e um apelo por um cuidado mais humano e justo. Intersecção de linguagens. O cordel, por si, só é um exemplo de interseccionalidade de linguagens e saberes. Ele vai unir a oralidade, a escrita, a poesia e a arte, nas formas de filogravuras, que são essas gravuras características, normalmente em preto e branco. Ao apresentar o trabalho com o cordel, nós mostramos que o conhecimento não reside apenas nas universidades, mas também nas tradições populares. A escolha do cordel dialoga com os autores como Paulo Freire até, que defendia a importância do saber popular e da educação libertadora, e antropólogos que buscam entender as expressões culturais também, como as formas de interpretar o mundo, por exemplo. Em resumo, a escolha do cordel vai muito além de uma simples opção estética. É uma decisão que carrega um significado profundo. Ela humaniza a discussão e também vai fortalecer essa mensagem de luta e torna o conhecimento sobre interseccionalidade mais acessível e impactante. Pode passar o slide. Com relação à produção desse cordel, nós, em um primeiro momento, trocamos ideias em como seria esse produto, né? E chegamos, dadas as características já citadas do cordel, a elevá-lo como a opção mais efetiva para que a mensagem da interseccionalidade fosse passada de maneira mais efetiva. Então, com o auxílio de apps e de websites de poesia, a gente conseguiu inspirações para realmente colocar essas ideias em ação. Então, no geral, foi um trabalho realmente em equipe e que teve como objetivo esses pontos. Concluindo, a interseccionalidade ela é real, né? A gente já viu aqui inúmeros outros casos que esse acúmulo, vamos dizer assim, de características socialmente estigmatizadas conferem ao indivíduo que as carrega como suas características até uma marginalização dessa pessoa, não é? Então, essas expressões elas vão se cruzar e se potencializar, trazendo dano a esse indivíduo. A Jennifer, ela, embora seja um personagem, entre aspas, aqui na nossa apresentação fictícia, no entanto, na realidade, existem milhares de pessoas assim como a Jennifer. A gente pode não enxergar ainda porque o nosso background de vida é diferente, a gente teve mais acesso à educação, por exemplo, mais acesso à saúde, e talvez pessoas como a Jennifer, elas não façam parte do nosso cotidiano. No entanto, elas existem e estão por aí tendo seus direitos vilipendiados constantemente. A saúde, então, ela precisa mudar, ela precisa ir além desse modelo biométrico, que é fragmentado e que é um dos pilares dessa estigmatização, desse descuidado, né, dessa negligência para com essas pessoas como a Jennifer. O direito à saúde, ele só é universal quando alcança os marginalizados. Ou seja, se nós, como agentes de saúde ou futuros agentes de saúde, não tomarmos para si essa máxima de promover a saúde, infelizmente, o avanço civilizatório que a criação do SUS representa não passa de uma letra fria e um papel. A gente precisa adotar medidas de realmente cuidado humano, justo e equitativo, né? Nessa chamada de atenção a fazer
o que nós nos propomos a fazer como futuros médicos e médicos. Então, nós usamos essas referências como base do nosso seminário, e agora eu deixo vocês com a apresentação narrativa do nosso cordel, que será elaborada por Vicente, nosso colega. Vicente? Oi, tá para me ouvir bem? A voz tá boa? Ou tá Dá abafado ainda? Dá para ouvir. Sim. Beleza. Pode tocar a musiquinha aí. Luana, acho que não tá saindo música, não. Tocou? Tá saindo aí? Não, tá não. Ainda não. Tá, só um minuto. Tá dando eco. É porque tem 2 dispositivos. Você pode inativar um deles, ou o som. Luana, se tu tiver pelo computador, dá para abrir o áudio no computador que ele sai pra gente. Foi assim que eu coloquei o podcast. Eu tô pelo computador, mas não. Eu tô ligando aqui, mas não tá ainda. Não tá escutando nada? Espera aí, deixa eu fazer um teste aqui. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio? Você também poderia colocar em um dispositivo, coloca o fone de ouvido, e no outro deixa o som. Não sei se assim funciona. Professora, dá para ouvir o áudio da música quando eu coloco? Ó? Peraí, viu? Dá para ouvir? Tô ouvindo, não, Vicente. Não dá? Vixe. Eu quero ouvir esse cordel de qualquer jeito hoje. Vamos tentar aqui. Vai acontecer, professora, vai acontecer. Certo. Vicente, o que é que você acha de colocar para tocar a música no seu celular, próximo ao microfone, e aí você tenta captar essa música com o microfone do outro dispositivo que você está É porque se eu usar logado. 2, dá eco, entendeu? Acho melhor alguém colocar, Fábio, Eliseu. Eu estou apresentando? Pode ser tu, Fábio. Tu pode colocar o áudio da música aí e Certo, só o áudio certo. mesmo. Tá bom, deixa eu ir para um lugar menos ventoso. Vai sair, professor. Tá. É porque só tem graça com a musiquinha. Sim. Vocês vão cantar o cordel? Não, aí é demais. A gente vai colocar uma música em segundo plano e vamos ler o cordel. Ah, tá. Só um momento, já tá carregando aqui. Tem alguém com o nome de João Gomes que está com o microfone ligado. Eu acho que é João Manuel. É porque é João Gomes que vai cantar. Estão ouvindo? Não, não sai. Melhor começar sem a música mesmo. É. Peraí.
Vocês conseguem ouvir? Se eu fizer assim? Não? Não, eu acho que talvez seja melhor sem a música, apesar de que o fundo musical fosse também um recurso, mas acho que não tem como incluir esse fundo, né? Tudo bem, então eu vou começar fazer a música mesmo, né? O nome do cordel é Um Cordel em Várias Vozes. Começando. Sou Jennifer, não tenho paz. Meu corpo é campo em disputa. A vida me cobra demais. E a rua é minha labuta. O asfalto é cama vazia. Companheira é só a agonia. A febre me queima, me invade. É a dor meu canto de guerra. No SUS não sou identidade. Sou sombra perdida na terra. Minha perna cansada tropeça. E a rampa me barra, me esqueça. Na recepção sou chacota. O cochicho é como navalha. Meu nome social vira nota, que o doutor ignora a malha. Sou tratada no ele, que fere, e o respeito ninguém me confere. Minha gente LGBT é vista qual peso social. A dor que nos parte ao meio não é só doença banal, é ferida que nunca se sara, na frieza que sempre nos para. A agulha me serve de porto, não é pelo vício, é dor. Refúgio de um mundo tão torto que nega cuidado e amor. Me chamam de usuária perdida, sem ver que meu grito é minha vida. O HIV que carrego em mim não dói tanto quanto o desprezo. O remédio me chega é assim, sem casa, sem hora e sem peso. De que vale o comprimido na mão, se me falta até o chão, até o pão? Sou encruzilhada sem fim, deficiência, pobreza, abandono. Sou vício que é dor dentro de mim. Sou rua que nunca tem dono. Sou prova da falha da nação, que não me estende a mão. Seja ponte e não muralha. Que a saúde me dê guarida, que o amor seja a força que me valha, e o farol que ilumina a minha vida. Pois a cura não é só remédio, é cuidado, é afeto e é respeito. Pronto, professora. Esse aqui foi nosso cordel. Era para ser um misto de cordel com uma poesia, né? Mas, infelizmente, o fundo musical não deixou. Mas é isso. Eu acho que foi muito bom, apesar de não estar completo, né, com o fundo musical que vocês queriam, mas acredito que foi muito bom ouvir essas palavras, né, em cordel, principalmente. E, assim, eu acho que foi realmente bastante criativo o produto que vocês trouxeram. Eu quero parabenizar o grupo, né? Gabriel, Vicente, Eliseu, Luana e Fábio, acho que disse todos, né? Porque a escolha, né, da forma de cordel para abordar esse tema tão complexo e urgente, né, foi bastante, digamos, criativo mesmo a palavra. E a literatura de cordel, né, com a sua cadência própria, o seu caráter também popular, é um recurso muito potente para comunicar de uma maneira acessível e impactante essas situações, né, de exclusão. E eu fiquei tocada, né, pelo cordel, porque, assim, tem também a minha questão afetiva, né, meus pais são originários da terra, de uma região chamada Pajeú, né, onde tem muitos repentistas, meu tio é um deles, e a gente aqui muitas vezes fica embalada, né, nos repentes, nas poesias lá do Pajeú. E, assim, o cordel me sensibiliza por isso, né, pela razão afetiva, e também porque é um recurso artístico que na educação em saúde é extremamente importante. E aí transformou dados, né, e conceitos complexos, né, na história que vocês criaram de uma personagem marcante e que nos toca, né, provoca reflexão, e esse impacto é um sinal de que o trabalho de vocês alcançou plenamente seu objetivo pedagógico, né? Então, como o Fábio disse, por que o cordel? Né? É um recurso pedagógico
muito especial e principalmente sobre diversidade na saúde, né? Então, na perspectiva da interseccionalidade, ainda mais. E essa questão, né, de uma narrativa, né, em que esses diferentes eixos, né, de opressão, racismo, machismo, transfobia, capacitismo, aporofobia, sorofobia, como vocês colocaram, se cruzam, né, na vida de uma mesma personagem. Então, eu acho que... E também gostei muito da imagem onde vocês colocaram barreira 3, né, e colocaram aí o cuidado fragmentado, né, aquela imagem, né, com aqueles traços geométricos, naquelas cores fortes, lembra a estética... Picasso, né? Hã? Bem Picasso. Sim, eu ia dizer isso, justamente. Lembra aquela estética cubista, né, e que pode ser interpretada nesse contexto, né, como uma metáfora visual. A gente vê naquela figura o rosto formado por aquelas partes sobrepostas e assimétricas, né, então sugerindo que uma pessoa que carrega múltiplas identidades e marcadores sociais, cada fragmento traz uma cor e um traço, né, mas todos compõem uma experiência única. E aí esses múltiplos olhares, aqueles olhos em diferentes, né, direções, achei, assim, muito bom. E queria também destacar a fundamentação teórica que vocês trouxeram, né, que vocês trouxeram. Tanto o Kimberlé Crenshaw, né, que foi quem criou esse modelo teórico da interseccionalidade, quanto também Turkleiman. Aqui tem um livro, né, que fala justamente sobre essa diferença, a diferença entre doença e enfermidade, né? Illness e disease são termos que foram traduzidos dessa forma, né? E assim, Paul Farmer também, que dialoga muito com a temática da interseccionalidade, e além disso, o Irving Goffman, né, do estigma. Então, realmente, potente essa fundamentação teórica que vocês trouxeram, além das propostas de enfrentamento também. Então, tem um grande potencial de aplicação, né, nessas encruzilhadas, né, do cuidado e os desafios para garantir o direito à saúde para essas pessoas, para todas as pessoas, principalmente aquelas múltiplo marginalizadas, como vocês colocaram. Então, parabéns, realmente foi também de uma criatividade, assim, bastante impactante. Parabéns, foi excelente. E agora, para que não cheguemos ao final sem ter apresentado todos os grupos, né, que hoje é a nossa despedida em termos de encontros na disciplina, agora eu peço para o terceiro grupo, que é o grupo... Deixa eu ver aqui, onde eu coloquei. Você já pode ir compartilhando, quem ficou com a apresentação, pode ir compartilhando. Aqui achei. É o grupo de Felícia. Qual a idade do seu preconceito? Etarismo e saúde em debate. Então, eu estou abrindo aqui, viu, professora? Tá certo, tá, sem pressa. E quando meu marido, que ele é artista plástico, quando ele chegar do trabalho, ele chega daqui a pouco, eu vou mostrar aí essa imagem para ver o que é que ele diz. Ele tem um olho super acurado, né, para essa fruição, né, da estética. Então, achei muito interessante mesmo. E, assim, vocês colocaram aquela questão da fragmentação e da unidade, né? Um rosto formado por essas partes assimétricas, né? Que uma pessoa carrega tantas identidades, né? Às vezes, que são marcadores sociais, aí se torna a coisa mais forte ainda, né? Então, foi uma personagem muito marcante, né? A que vocês criaram, a Jennifer. Então,
esses múltiplos olhares também que mostram que são perspectivas múltiplas, né? Então, e assim, ficou bem patente a questão da força e da resistência, né? Apesar dessas fraturas, da aparente descontinuidade, né? Foi uma questão também de resistência, né? Muito bem. Então, agora podem começar a apresentação do nosso terceiro trabalho. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Maria dos Milagres e, junto com os demais componentes do meu grupo, Felícia Carolina, Eduarda Costa e José Aleph, vamos apresentar sobre o etarismo e saúde. Qual a idade do seu preconceito? Pode passar. Aqui está um breve sumário do que vamos abordar. Bom, trazendo uma contextualização. O que é etarismo? O etarismo é uma forma de preconceito ou discriminação com base na idade e que pode atingir também jovens, embora a gente reconheça mais como uma forma de preconceito contra idosos. Essa manifestação, ela vai se basear na ideia de que idosos são menos capazes, produtivos ou relevantes, o que está intimamente atrelado à nossa sociedade, que é uma sociedade focada na produtividade, no capitalismo, e em estar sempre buscando consumir e produzir. Pode passar. Bom, o Estatuto do Idoso, ele vai proibir a negligência, a discriminação, a violência e a crueldade e qualquer tipo de opressão contra idosos. Em um dos seus artigos, o artigo 27, vai vedar o limite de idade em concursos e empregos, salvo quando o cargo exigir. Muito embora, na sociedade odierna, a gente consiga observar que em diversos estabelecimentos não se nota a presença expressiva de idosos. O artigo 96 também vai definir como crime discriminar, humilhar ou impedir o acesso de idosos a serviços e direitos. Todavia, como a gente sabe, esse é um problema enraizado na nossa sociedade que acaba sendo normalizado, a discriminação, a humilhação e o impedimento de acesso em forma de frases cotidianas que marginalizam essa parcela social. Pode passar. Bom, e aí, como é que esse etarismo, ele se manifesta dentro da saúde? Dentro da saúde, as principais formas como a gente consegue detectar, né, o etarismo é a partir de atitudes, práticas ou até mesmo políticas que elas acabam reduzindo a qualidade do cuidado em detrimento à idade do paciente. Quando nós falamos de pessoas idosas, a primeira coisa em que se pensa é que existe uma desvalorização das queixas dos idosos, sempre colocando como algo que esteja relacionado à idade. Ou seja, um idoso traz uma queixa para o profissional de saúde e isso é desvalorizado, é desqualificado, sendo, tá tudo bem, é coisa da idade, tá tudo normal. E isso acaba impactando dentro da prática do cuidado, porque isso acaba levando a uma falta de escuta qualificada desse paciente. E com isso também tem um impacto no menor acesso a procedimentos e diagnósticos terapêuticos, e também reforçando o estereótipo que associa o envelhecimento à incapacidade, como o Milagre já trouxe anteriormente. E aí, quais são esses impactos do etarismo dentro do cuidado? Primeiro, o impacto que nós vemos são os impactos clínicos, aonde quando as queixas elas são desvalorizadas, elas são desmerecidas ou não são ouvidas, existe
pode existir um diagnóstico tardio, uma pior adesão ao tratamento, ou até mesmo aumento da morbimortalidade devido ao diagnóstico e à falta de adesão terapêutica. Além disso, também tem os impactos psicológicos, levando em consideração a perda de autonomia, que já é um processo que muitos idosos vêm vivenciando quando chegam, né, ali a seus 60 anos, mais ou menos. Também a questão de baixa autoestima ou de isolamento social. E aí nós temos também os impactos sistêmicos, principalmente relacionados ao Sistema Único de Saúde, já que o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema integral, então, quando existe essa barreira dentro do processo de cuidado, né, de pessoas idosas, isso demonstra uma fragilidade dentro do princípio de integralidade do SUS e também uma desigualdade dentro do acesso desse serviço. E aí, quais são as estratégias de cuidados para reduzir, né, o etarismo? Primeiro, é a adoção de práticas que sejam centradas na pessoa, que sejam centradas no paciente, independente de qual seja a sua idade. Ou seja, é necessário cuidar dessa pessoa e não primeiro olhar para a sua idade para que tente traçar outras justificativas para isso. Além disso, também é necessário o fortalecimento da escutativa e uma comunicação empática, realmente ouvindo quais são as queixas, tentando entender qual é a realidade que aquele idoso ele se encontra e também ser empático a qualquer uma dessas situações, se tornando, vendo que isso também muitas vezes é irrelevante à sua idade. E aí também outro processo que pode ser feito é uma educação permanente dos profissionais sobre envelhecimento saudável, entendendo que envelhecer não está alinhado a adoecer. Isso são coisas totalmente diferentes. Só a partir disso que nós também conseguimos garantir que os idosos tenham um acesso equitativo a tecnologias diagnósticas e terapêuticas. Ou seja, eles precisam ter acesso ao cuidado de uma forma integral, independente da sua idade. Então, isso se dá a partir de fazer exames, tratamentos, ou qualquer outro recurso que o sistema de saúde esteja disponível, porque o sistema deve cuidar da pessoa, independente da sua idade. Então, as pessoas idosas, elas precisam ser cuidadas, e é necessário ter esse cuidado, porque para muitos profissionais de saúde, existe a questão de que não vale mais a pena cuidar da população idosa, e é necessário, sim, realizar esse cuidado. Tendo contextualizado a parte teórica do etarismo, agora nós vamos apresentar a nossa ideia de produção, que foi a produção de folders informativos com o objetivo de transformar o tema do etarismo em algo acessível, visual e reflexivo. A gente quis criar materiais que não apenas informassem, mas também provocassem reflexão e conscientização, mostrando como o preconceito por idade impacta diretamente na saúde e na qualidade de vida. E, ao mesmo tempo, apontando os caminhos para o cuidado mais inclusivo e digno. O folder será distribuído em diferentes ambientes do CCM e do CCS para aumentar o número de pessoas atingidas. Pode passar o slide. Aí a gente está mostrando algumas imagens de como vai ficar o nosso folder, algumas imagens que a gente criou também. E nesse próximo slide que a gente vai observar com mais detalhes como vai ser o nosso folder. Nesse primeiro, que está escrito aí, o etarismo e a atenção à saúde, ele vai trazer esse título para mostrar estratégias de como um cuidado sem preconceito e também os impactos do etarismo na vida das pessoas. A ideia aqui foi organizar as informações de forma clara, em colunas, destacando tanto como pode ser feito para melhorar o atendimento, quanto as consequências que surgem quando o etarismo não é combatido. Esse folder reforça que cuidar sem etarismo é reconhecer a dignidade das pessoas em todas as suas fases da vida. E é por isso que ele pode ser usado tanto para informar quanto para orientar práticas de saúde mais inclusivas. Nós escolhemos uma paleta de cores vivas, ainda naquele,
nós escolhemos uma paleta de cores vivas e contrastantes, como o roxo, o verde e o amarelo, para transmitir leveza e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para o tema. O etarismo não é algo que deve ser tratado de forma apagada, por isso que a gente colocou essas cores, e a fonte usada nos títulos é mais marcante e séria, enquanto no texto ele é mais simples para facilitar a leitura. Nessa parte central, a gente destaca a importância de práticas como a escuta ativa, protocolos inclusivos e o combate aos preconceitos implícitos, além de mostrar os impactos clínicos, psicológicos e sistêmicos do etarismo, que vão desde atrasos no diagnóstico até a fragilidade do SUS, como está apresentado aí no nosso folder. Próximo slide. Nessa segunda parte, que está escrito qual a idade do seu preconceito, que é o tema central da nossa apresentação, ele tem o título em laranja, que foi usado para chamar a atenção e chamar o leitor a refletir, porque o laranja é uma cor de alerta que desperta curiosidade. E nessa segunda parte, ela tem um tom mais provocativo, já que ela traz uma pergunta direta: qual a idade do seu preconceito? A idade desse título a ideia dele é fazer justamente com que a pessoa que está lendo se questione, porque muitas vezes a gente reproduz frases ou atitudes que parecem comuns, mas que carrega preconceito em relação à idade. E nesse nosso folder também, nós mostramos que o etarismo e como ele se manifesta na saúde, e ainda trazemos exemplos de frases que acabam banalizando um problema, mas que têm impacto muito negativo no cuidado. Então, a proposta central aqui nesse folder é provocar reflexão e conscientização sobre o etarismo e como ele pode estar presente em situações do dia a dia. E é interessante a gente perceber também que nesse folder está dividido em blocos temáticos. Primeiro, a gente está explicando o que é o etarismo, depois nós estamos mostrando como ele se manifesta na saúde, e por fim, nessa última parte, nós trazemos um quadro com frases comuns no dia a dia que, na verdade, carregam preconceito. E essas frases, como aparecem aí, isso é coisa de idade, ou nessa idade não adianta mais tratar, são exemplos de como o etarismo pode ser banalizado no cuidado à saúde, prejudicando a qualidade do atendimento. E essas ilustrações que conseguimos observar aí também reforçam a humanização do tema, mostrando que os idosos em relações sociais e de cuidado, para lembrar que estamos falando de pessoas reais e que essas pessoas merecem equidade e respeito. No próximo slide estão o que eu acabei de falar, como o uso das cores, com tons claros e vibrantes, a fonte que nós utilizamos para facilitar o entendimento e dar destaque às coisas que são essenciais, além da organização do nosso folder em colunas, a utilização das imagens e os destaques estão em negrito. No próximo slide, a gente trouxe a importância do folder e sua contribuição no combate ao etarismo. Quais são as suas contribuições e quais são as suas importâncias? A gente sabe que ele vai trazer conscientização na medida que torna o tema acessível e visível para diferentes públicos, além de uma reflexão crítica, que provoca questionamento de frases e atitudes naturalizadas no cotidiano. Também traz educação em saúde e humanização, porque as imagens e as cores transmitem empatia e respeito e convida os estudantes a adotarem no cuidado. Também é importante destacar o apoio ao SUS e à equidade, porque reforçam a necessidade de um atendimento inclusivo em todas as idades e o seu papel na transformação social. E com esses folders, a nossa proposta é mostrar que o etarismo não é apenas um detalhe, mas é um problema sério que precisa ser enfrentado. Quando a gente conscientiza, provoca reflexão e aponta alternativas de cuidado, ajudamos a construir uma prática médica e social mais inclusiva, em que todas as fases da vida são valorizadas com dignidade e respeito. Pode passar. Bom, então, por que nós escolhemos o folder, né, o panfleto? Então, a gente decidiu fazer um panfleto sobre etarismo porque a gente percebeu que esse é um assunto, né, um tema pouco falado, mas que ele influencia muito a forma como os pacientes são atendidos. E esse tipo de preconceito ele pode trazer vários problemas, tanto como a desvalorização ou até mesmo a negligência desses pacientes, principalmente quando se tratam de pessoas idosas, que são os principais alvos, né, do etarismo. Então, a gente pensou em algo simples, que fosse acessível e que realmente chamasse a atenção.
Então, o panfleto ele foi a melhor forma e a melhor escolha, porque ele é fácil de ser produzido, ele é barato, ele é fácil de ser distribuído, e quando ele é entregue em mãos, ele costuma ter um impacto maior do que o material digital, além de não depender de internet, enfim, de nenhum meio, qualquer pessoa, em qualquer forma de acesso, consegue ter acesso à informação. E, além disso, ele é rápido de ler, ele tem textos muito importantes, mas, assim, são textos curtos, então dá para alguém ler rápido, enquanto uma pausa durante uma espera, e ele facilita a conscientização tanto de estudantes quanto de profissionais. Pode passar. E essa escolha está totalmente alinhada aos nossos objetivos, né? Que o nosso objetivo principal com esse material é conscientizar sobre o etarismo na saúde, mostrando exemplos de atitudes que podem ser preconceituosas e os efeitos que elas têm no cuidado. E, ao mesmo tempo, a gente também quer trazer ideias de como oferecer um atendimento mais humanizado e inclusivo. Então, incentivando a reflexão e principalmente as mudanças de postura. E aí, para isso, o nosso público-alvo são os estudantes, né, que são os futuros profissionais que vão atender esses pacientes, mas também os profissionais de saúde que estão em atendimento. E também a população, para que elas possam ser capazes de reconhecer esse tipo de preconceito e ter consciência, né, do que elas estão sofrendo, parentes estão sofrendo. Então, o panfleto ele tem esse impacto maior. E aí, baseado nisso, né, a ideia é distribuir o panfleto em diferentes espaços. A gente pensou inicialmente em colocar nos centros acadêmicos dos cursos de saúde da UFPB, mas também ampliar para unidades de saúde, né, como unidades de saúde da família, e também eventos em saúde. E aí, dessa forma, a gente consegue atingir dois públicos. Tanto os estudantes, né, que, como eu falei, eles estão em formação, eles vão ser os futuros profissionais e vão estar na linha de frente em contato com esses pacientes, mas também os profissionais que já estão atuando e que estão tendo atitudes que vão contra, né, a ideia de atendimento equitativo, e aí o alcance da nossa proposta fica bem maior. Pode passar. E aí, como resultados esperados, né, o que a gente espera com isso é que o panfleto ele provoque a reflexão e que faça as pessoas pensarem sobre suas próprias atitudes e sobre como o etarismo ele pode afetar o cuidado. E aí, a longo prazo, a gente acredita que essa ação ela contribui para formar e também para reforçar em profissionais já atuantes uma postura mais ética, respeitosa e humanizada, sempre valorizando os pacientes, independente da idade. Pode passar. Então, nós agradecemos a atenção. No slide seguinte tem nossas referências. E muito obrigada. Muito bem, eu parabenizo o grupo, formado por Milagres, Felícia, Aleph, né, José Aleph, e Maria Eduarda. Eu esqueci alguém nesse último grupo? Não, professora, são só esses 4. Muito bem, é um tema que ainda é pouco debatido, mas é extremamente relevante para a prática em saúde, o etarismo, né? E o trabalho de vocês, sob a forma de folder, pode suscitar essa reflexão. O grupo e o público, né? O público-alvo, né? Podem ser bem diversificados, né? Porque pode ir desde o graduando da área da saúde até os próprios profissionais, pessoas que são servidoras de serviços de saúde, né? Então, essa barreira que às vezes ela é invisível, né, no acesso, na qualidade e até mesmo no reconhecimento do direito ao cuidado, é algo que realmente merece campanhas, né, de educação na saúde no sentido de conscientização. Eu acho que o produto técnico também eu não vi os detalhes, mas eu estou agora avaliando o layout, né? Eu vi que o conteúdo vocês falaram, né? O que é etarismo. E também tem um layout bom também. Eu acho que é um produto que conseguiria despertar, né, no público a pergunta provocativa, como vocês mesmos disseram, né? Como o Milagres disse, provocativa. Que é o título, né? Qual a idade do seu preconceito? Né? Então, essa formulação estimula já a nossa própria autorreflexão, né?
Então, acho que o grupo compreendeu, né, essa questão do etarismo enquanto barreira no serviço de saúde e como um fenômeno estrutural, né, que atravessa todas as fases da nossa vida, né, e que precisa ser enfrentado com políticas inclusivas, educação permanente, como vocês e também grupos anteriores mencionaram, e mudanças de atitude, né? Que isso aí é difícil, mas tudo começa por conscientização. Então, vocês conseguiram transformar, né, um tema invisibilizado em um debate necessário e cumprindo plenamente, como os demais grupos também, a nossa proposta, né, de pensar a diversidade e a equidade em saúde. Você tem razão, esse material é um material de fácil circulação, né, pode ser distribuído em unidades de saúde, e também em escolas, universidades, eventos comunitários, e até em redes sociais também, né, essa linguagem que vocês colocaram acessível também ajuda, então, é um produto final da disciplina que demonstra a capacidade de ter o impacto, né, como vocês colocaram, resultados esperados, e transformar aspectos teóricos, né, em prática de intervenção social e educativa. Então, parabéns ao grupo, tanto ao grupo que acabou de apresentar, sobre etarismo, como aos dois grupos anteriores, né, que mostraram trabalhos de qualidade, trabalhos que vocês se esforçaram para fazer, vocês criaram, com a ajuda de ferramentas, né, e ferramentas que vocês conhecem melhor que eu, e vocês produziram, né, e por isso a minha ideia inicial de um produto técnico, tecnológico, porque é algo que você pode levar à prática, você pode, com aquele material, pensar numa intervenção, pensar numa campanha, ou mesmo, digamos, fazer com que a própria equipe e os colegas que assistiram possam colocar, né, essa questão na prática de uma forma aplicada. Então, eu acho que foi muito, muito profícua, muito produtiva essas nossas últimas sessões, né, aqui, com o trabalho de conclusão de disciplina, e são propostas que todas elas são propostas aplicadas a intervenções, a campanhas educativas, né, práticas pedagógicas, como essa que a gente está tendo aqui, e aí o produto é um produto útil, né, como instrumento de transformação.